Boa tarde a vocês que nos assistem sempre pela TV Aberta de São Paulo, às terças-feiras no Face News One. Temos a grata satisfação de estar aqui sexta-feira com esse resumo com o jurista, que é o Charada, que é professor emérito e também presidente do IBDAFT. Professor, o senhor está bem? Tudo bem, Walter. Olha, vários assuntos essa semana, professor, e a gente tem também agora a participação na TV Aberta, que é toda terça-feira, né? A gente está ali das 14h30 às 15h30. Professor Quioche, essa semana teve vários temas e eu queria falar sobre a questão dessas decisões judiciais que são robotizadas, né? O senhor não quer comentar um pouco sobre esse aspecto? Não, decisões judiciais ainda não são robotizadas. Eu que estou pensando que a robotização do julgamento seria até um avanço em relação ao julgamento tradicional, não é? Mesmo porque os juízes não estão lendo os processos e nem isso seria humanamente possível, né? A carga de serviço afeto ao juiz é uma coisa fantástica, impressionante. São milhões de processos que demandam a atenção dos operadores do direito em geral. Então não há como um juiz, um ministro, proceder à leitura desses processos, de maneira que foram informatizadas e as decisões são proferidas eletronicamente, mas sem dispensar o concurso físico do julgador, né? Entendi. Se você analisar a qualidade dessas decisões, que eu acredito que em sua grande maioria esmagadora, né, são preparadas por seus assessores, que não são agentes públicos concursados, não é? São comissionados. Então, se verificar a qualidade dessas decisões, eu até acharia melhor robotizar de vez essas decisões, deixar que os robôs decidissem sobre determinados casos semelhantes, né? Tomando como paradigma um caso bem relatado, bem decidido fisicamente por um juiz, né? Acho que a possibilidade de desacerto seria menor, mesmo porque o robô teria condições de evitar as contradições de uma decisão, proferindo decisão num sentido num determinado dia, e o mesmo juiz proferir uma outra decisão em sentido contrário em outro dia, né? Isso porque fisicamente é impossível o julgador se lembrar de todas as decisões que ele proferiu ou que ele assinou, né? Coisa que o robô faria isso com maior facilidade, né? Professor, na segunda-feira nós tivemos a questão do Ministério da Educação que suspendeu as inscrições do ProUni, mas liberou a consulta para 220 mil bolsas oferecidas. E essa decisão do MEC ocorre após a Justiça ordenar aquela revisão de todas as notas do Enem, né? A minha pergunta doutor, essa implementação para a política pública com a questão do trabalho do ProUni, como essa política pública contribui para o acesso ao ensino superior e na formação da atuação do profissional? O ProUni é um programa do governo federal voltado para o acesso do estudante ao nível universitário e certamente contribui para a inclusão social de uma parcela ponderável da população que não teria condições com recursos próprios de cursar uma faculdade. Exige como condição para ingresso na faculdade, mediante concessão de bolsas de 50% a 100%, dependendo do desempenho do estudante e também da renda mensal desse estudante. Em termos de desempenho do estudante, ele tem que fazer um ponto mínimo de 450,
450 pontos no Enem e ter uma nota diferente de 0 na redação. Então, qualquer nota diferente de 0, seja lá 0,01, já é suficiente para ele passar pelo ProUni. Então, se verifica que o programa visa a inclusão social do estudante, mas também não está revelando muita preocupação com qualidade de ensino, né? Você permite acessos às universidades particulares mediante concessão de bolsa de 50% a 100% às pessoas que mal sabem ler e escrever. Porque tirar uma nota de 0,01% na redação, seguramente esse candidato é um analfabeto funcional. Isto é, ele sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar o que ele leu e o que ele escreveu, né? Então, isso não é muito bom. Agora, os outros 2 programas mantidos pelo governo federal na área da educação também incorrem no mesmo vício. Seria o SISU, só que o SISU está voltado para ingresso nas universidades oficiais, não é? Exige os mesmos requisitos do Enem, 450 pontos no mínimo, nota de redação diferente de 0, e aqui tem um outro fator, que é a introdução da cota racial ou da cota social, não é? Agora, nem todas as universidades públicas aderiram a esse sistema. A USP, a Unicamp, por exemplo, além de adesão parcial ao SISU, essas universidades mantêm o sistema tradicional de vestibular por intermédio da FUVEST, não é? O terceiro programa seria FIES, que é um programa de financiamento do estudante que queira ingressar nas universidades privadas. Então, o governo faz o financiamento de 50% a 100% para esses pretendentes e, depois de formado, o aluno iria promover a devolução desse dinheiro financiado, não é? Na prática, eu tenho a impressão que ninguém está devolvendo. Não é? Então, os 3 programas do governo federal são passíveis de crítica, né? Porque não se preocupam, como deveria preocupar, com a qualidade do ensino, né? Não pode um programa transformar o ensino, como o ensino universitário, como um meio de despejar bacharéis da reserva, né? Sem preparo intelectual próprio, né? Competente. Professor Quioch, ainda na segunda-feira, em Belo Horizonte, voltou a chover forte, né? E o solo ficou encharcado, a cidade ficou em alerta. Lá no Espírito Santo, 11 mil pessoas ficaram fora, né? Ficaram fora de casa, né? Em consequência dessas chuvas fortes. E ainda morreram, né? Que mataram 9 pessoas. Teve também problemas no norte e no nordeste do Rio de Janeiro. As enchentes estão falando, professor, que provocaram estragos em 8 cidades, com 15 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, que deixaram as suas casas e 2 mortos. A pergunta eu estava conversando e lembrando que em 2011 a gente teve aquele problema também na região serrana, morreu mais um monte de gente. Eles configuram políticas públicas para o uso desse solo melhorar, enfim, para ter alarme, alerta para essas cidades. Como é que funciona, doutor Quioch? Entra ano, sai ano, o mesmo problema. Não, quando a catástrofe se repete sempre no mesmo lugar, como o alagamento, por exemplo, em determinadas regiões de São Paulo, isso vai depender de políticas públicas. Mas um fenômeno da natureza, como enchente, como chuvas fortes, imprevisíveis, isso não depende de política pública. Quer dizer, o governo não pode prever
que em tal mês de tal ano vai ocorrer uma chuva forte, então precisa preparar a Defesa Civil para dar apoio às possíveis vítimas. Então isso não acontece, então não há qualquer responsabilidade civil por parte do Estado. Não é? Então isso é um fenômeno da natureza. A natureza parece que está se vingando da ação do homem e cada ano vem se manifestando de uma forma cada vez mais destrutiva, né? Mas isso, sem dúvida alguma, cria problemas seríssimos para a comunidade atingida, né? Que o governo tem que mobilizar recursos materiais e recursos financeiros para dar suporte a essas vítimas, que não podem ser ignoradas. E causa também problemas de natureza jurídica diversa, como, por exemplo, como é que fica o IPTU dessas casas que foram destruídas ou atingidas de sorte a desvalorizar sensivelmente os prédios existentes, né? Entendo. Não seria o caso de o prefeito local, né, aprovar uma lei de anistia, né, do IPTU para esses casos. Né? Então, aí vem a dúvida. Como é que faz o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê um sistema de compensação mediante aumento de receita para poder dar uma isenção total ou parcial, né? Então, são vários problemas que esses desastres ecológicos acarretam para a sociedade. Professor, só dando uma pequena estendida nesse tema, aqueles protocolos como o de Kyoto, a questão da camada de ozônio, isso não tinha que ser um pouco revisto em âmbito assim mais mundial? Porque o senhor falou, a natureza está se vingando, né? A gente talvez esteja se preparando para a questão do meio ambiente, não é um pouco complicado o que acontece hoje? O meio ambiente, como é um bem de uso comum do povo, né? Não é particularmente de ninguém, ele não é tratado com o cuidado que se deve, né? O próprio Japão, onde foi assinado o protocolo que leva seu nome, né? O protocolo de Kyoto, ele saiu desse protocolo. Que interessante. Após o desastre ecológico de Fukushima, ele saiu porque ele tem que desenvolver atividades econômicas para manter o PIB, né? Para não haver um retrocesso econômico. Então, o desenvolvimento, na maioria dos casos, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, manifestamente se fez à custa da degradação ambiental, entendeu? Então, esse negócio de combater o aquecimento solar é um discurso muito bonito, né? Mas na hora de implementar, ninguém quer suportar um eventual retrocesso na economia local, né? Então aí fica difícil. Professor, olha, esse é o tema que eu mais queria perguntar para o senhor dessa semana. Já temos 213 pessoas que morreram. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela diz que elevou o risco global de contaminação por esse novo vírus, né? Com suspeito coronavírus, né? Isso tem assim, apavorado outros países, né? E botado aí um sistema aí de segurança até forte no Brasil. Não entrou. Mas o senhor comentou a semana passada que as formas que isso podiam acontecer, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, usando o seu conhecimento das viagens que o senhor faz, para entender um pouco melhor essa situação. E eles botam aí o Brasil em perigo iminente, é uma coisa que está se falando muito, e isso até pode dar um problema com a economia, né, de alguns países, não é, professor? Certamente. A economia chinesa já foi afetada, né? Agora, quem é que vai ficar importando os produtos procedentes da China, né? As exportações para a China também ficam prejudicadas por interrupção do fluxo de negociações que às vezes implica presença física lá na China, né? As viagens estão sendo canceladas
inclusive as de natureza turística, né? Então o impacto na economia é muito grande, né? Tanto é que aqui no Brasil, quando a Organização Mundial da Saúde divulgou esses dados, a Bolsa teve uma queda de 2 pontos, lá vai pedrada. E após a complementação das explicações pela autoridade mundial de que não estaria proibido a circulação de pessoas ida e vinda da China, aí a Bolsa voltou a subir. Não é? Mas é inegável que vai haver impacto econômicos em vários países do mundo onde esse coronavírus está se manifestando de uma forma mais agressiva, né? É difícil que ele já está mutando, né? Eu próprio, que estava com viagem marcada para o Japão em abril, eu já cancelei a minha viagem, né? Que coisa. Mesmo porque o Japão já está tendo um número até elevado de coronavírus, né? Que coisa, professor. Agora eu fico pensando, Walter, que se isso não for controlado logo, vai afetar as Olimpíadas que vão acontecer no mês de julho. É verdade, né? É verdade. O senhor que, né, que tem esse conhecimento, o senhor lembra de alguma epidemia assim que fosse tão forte, aquela febre, a gripe espanhola? Aviária. Teve isso daí. A China é recordista em doenças graves, né? Primeiro das aves, depois vem dos suínos, depois agora do morcego ou da cobra venenosa, sei lá o que é. E vaca louca parece que foi da Inglaterra, né? Que coisa, né, professor? É que lá na China não deve ter vaca, senão já teria dado lá uma vaca louca. É verdade. Olha, professor, e essa semana também, ligado aqui, a gente teve aquele problema com a poluição, né, no Rio de Janeiro, e aí que tornou réus a Companhia de Água, de Esgoto lá, a SEDAI, e 3 dos seus ex-diretores, né, pelo lançamento de esgoto entre janeiro de 2015 a 2018. Ó. E a denúncia não tem a ver com a atual crise de água, na verdade é o contrário, tem mais um problema, né? Olha isso, a própria companhia com problema de tratamento de esgoto e a situação, eu estava vendo reportagem, professor, a água está saindo marrom na torneira do Carioca, né? Isso é um absurdo que está acontecendo. Então, eu concordo, isso é um absurdo. Eu acho que a população deveria se mobilizar contra esse estado de coisas, porque as estatais, quer seja no fornecimento de água, quer seja de telecomunicações, quer seja de energia elétrica, cobram tarifas elevadas demais e prestam um serviço de péssima qualidade, né? Tanto nas comunicações como na energia, nós consumidores estamos sendo prejudicados toda hora por interrupções, que às vezes leva horas para restabelecer, causando inclusive danos aos aparelhos elétricos e eletrônicos. Agora, no caso da água, afeta diretamente a saúde da pessoa. Então, precisa haver uma política pública de controle dessas estatais, não é? Ou das concessionárias de serviços públicos, para que passem efetivamente a prestar um serviço de qualidade à população consumidora. Não é? Agora, inclusive deveria haver uma investigação criminal em torno desse assunto aí do Rio, para verificar a negligência, a culpa, eventualmente o dolo, né? Para permitir, dolo eventual, né? Para permitir que a água chegasse a tal ponto de contaminação, né? Que coisa, professor. O Rio não tem, parece que está serviço zero em tudo, né? Educação, segurança, agora a questão, né, de saneamento básico. Olha o que aconteceu também essa semana, doutor Kiyoshi.
vou inverter um pouquinho aqui. Teve um diálogo que foi gravado falando de Rio de Janeiro, né, do Wilson Witzel, né, que é o governador do Rio. Ele estava no helicóptero ali, estava divulgando exatamente essa questão da ajuda. Então, a cena é a seguinte, para quem já assistiu sabe como foi. Ele estava no helicóptero, liga no Viva Voz para o vice-presidente da República, que na ocasião estava presidente interino, o Hamilton Mourão, e aí pergunta para o presidente, você vai me ajudar aqui e tal? E o Hamilton fala lá, não, vou pedir para a Força Pública, vou fazer uma ajuda e tal. E depois teve toda uma controvérsia em cima disso, inclusive falaram que ele foi fuzileiro, e o vice-presidente reclamando, falando que isso não era postura para se postar uma coisa sem se relatar. Eu queria escutar a opinião do senhor sobre esse aspecto. Bom, parece-me que a conversa girou em torno de ajuda financeira, né? Foi. 6 milhões, em torno disso. Tá? Então, trata-se de um assunto oficial de um governo estadual para o governo federal. Tá? Não vejo nada de anormal em que esses fatos viessem a público. Né? Mesmo se o governador tivesse ido ao gabinete do vice-presidente para pedir essa ajuda financeira e a resposta do governo federal no sentido positivo, se isso viesse à luz, não teria nada de mal, né? Agora, o que não poderia vazar se eventualmente tratasse de um diálogo girando em torno de a matéria escusa, né? Por exemplo, o uso indevido do dinheiro, aí sim. Mas, no caso, faz parte do relacionamento das autoridades do Estado e da União. Então, não vejo nada demais na divulgação desse diálogo. Falando um pouquinho, só estendendo, vai fugir só um pouco, sobre essa semana também, demite e contrata um funcionário do alto escalão, né, da Casa Civil, foi demitido, no dia seguinte ele foi contratado e depois foi demitido de novo. Né? Essas idas e vindas acho que deixam uma situação meio negativa na mídia com isso, né, professor? Mas é evidente, né? Isso é uma indecisão, indefinição, é uma marca registrada, infelizmente, do presidente Bolsonaro. Então, esse secretário da Casa Civil, ele foi demitido porque ele usou um avião da FAB, né, para ir para aquele congresso de Davos, né? Isso. Enquanto os ministros de Estado foram em aviões de carreira, né? Então, o cara sujeito é cara de pau, né? Então, por isso ele foi demitido. Só que 12 horas depois, ele foi recontratado no outro cargo. É o secretário de Assuntos de Relacionamento Externo da Casa Civil. Exatamente. Então, eu não sabia que tinha esse cargo. Agora, mesmo salário quase. Agora, pelo nome, Secretaria de Relacionamento Externo, dá a entender que deva ter, sem que saibamos, também a Secretaria de Relacionamento Interno. Né? Se tem um de externo, tem que ter de interno. Logo mais, pode ter uma Secretaria de Relacionamento Intermediário. Né? E assim por diante. Agora, ele foi readmitido nesse cargo, pegou mal na mídia. Pegou. Aí o presidente resolveu demiti-lo pela segunda vez. Né? Mas ele readmitiu seguramente por pressões dos seus filhos, porque os filhos são amigos, né, desse secretário. Né? Então, dentro desse quadro, não vai ser nenhuma novidade se passada toda essa confusão, quando a mídia esqueceu o assunto, secretamente o presidente Bolsonaro reconduzi-lo a um outro cargo, né? Talvez um Secretaria de Relacionamento Interno. Verdade. Ou de Relacionamento Internacional. É difícil. Olha, essa semana também, eu queria comentar para o senhor essa questão da caixa preta do BNDES, né? Que vinham falando em abrir a caixa preta do BNDES, para descobrir os atos de corrupção envolvendo o desvio de verbas. O que o senhor pensa sobre esse tema, professor? Bom,
Sobre esse assunto, eu devo concordar com a opinião do ilustre presidente da República, Jair Bolsonaro, que no mínimo é esquisito isso, né? Você contrata uma auditoria por 14 milhões, né? Isso. Para abrir caixa preta do BNDES. Esses 14 milhões, como que por passe de mágica, chegou a 48 milhões. Uhum. Para o quê? Para concluir pela absoluta regularidade das contas do BNDES. Então, eu acho que é o primeiro atestado de probidade administrativa dos gestores que custou tão caro. Então, acho que para abrir caixa preta, eles criaram uma outra caixa preta, né? Agora, se formos monitorar em cima da segunda caixa preta, certamente surgirá uma terceira caixa preta, né? Aí, aliás, o presidente BNDES já deu uma dica nesse sentido, né? Precisa avaliar o custo-benefício de uma nova auditoria. Né? O que eu estou pensando, Walter, é o seguinte: tem que obrigar envio desse relatório da auditoria para o Tribunal de Contas da União. Porque o Tribunal de Contas da União não vai examinar somente sobre o aspecto da legalidade. Ele vai examinar essa conta sob o aspecto da legitimidade, né? Se podia ou não podia transformar 14 milhões em 48 milhões. Né? Uhum. Agora, o presidente BNDES diz que não há nada de ilegal porque o Brasil legalizou a corrupção. Né? Agora, ele quis dizer, no meu entender, que as normas que permitem um gasto discricionário fora da lei orçamentária, das despesas fixadas na lei orçamentária, conduz a um abuso, né? Conduz às vezes, a um ato de corrupção. Então, mas isso estaria dentro da lei. Né? Isso que ele quis dizer. Realmente isso existe. Né? Você, se não tem elemento de despesa, é que nem um fundo eleitoral. O sujeito planta lá um candidato laranja e fala que custeou as despesas. Né? Porque não existe elemento de despesa para dizer pode gastar para isso, para aquilo, entendeu? Que coisa, professor. É o que nem a DRU que existe em âmbito nacional, né? Desvinculação das receitas da União. 30% do que a União arrecada não precisa ser gastado segundo a prescrição da lei orçamentária anual. Porque a DRU não contém elemento de despesa, portanto, fica difícil o controle e fiscalização desse gasto. Não é? Professor, falando em conta pública, né, pelo 6º ano seguido de déficit nas contas públicas e os investimentos que estão ficando fortemente afetados. Diz que tem uma crise aí, uma crise fiscal, inclusive, que está prejudicando o processo de crescimento econômico. Na verdade, também as reformas também não passaram. Queria escutar do senhor, porque passou agora, né? Saiu agora o orçamento, esse déficit parece que foi para 61%, alguma coisa assim. O senhor que é matéria do senhor, como é que o senhor tem visto isso? Eu estou achando engraçado isso daí, né? Porque até um aluno do curso ginasial, né, secundário, ele sabe que o segredo para equilibrar as contas é não gastar mais do que arrecada, né? Eles não estão fazendo essa lição tão elementar, né? E ficam criando um monte de mecanismos legais para espalhar despesas aqui, despesa lá, entendeu? Não está enxugando a máquina governamental nem o tamanho do Estado, né? Agora, eu tenho a impressão que esse atual governo, ele inchou mais a estrutura do Estado do que nos governos anteriores, né? Porque tem inúmeras secretarias com status de ministério, né? Só na Casa Civil lá, eu já
descobri várias secretarias, né, dentre as quais a Secretaria de Relações Exterior, Relacionamento Exterior, que pressupõe uma outra de relacionamento interno, né, e relacionamento internacional, relacionamento intermediário e assim por diante, né? Então, enquanto você não fizer enxugamento desses órgãos e até de instituições, você vai continuar com esse estado paquidérmico e ineficiente e ineficaz, que gasta naquilo que é supérfluo, desnecessário e não tem recursos para despesas essenciais, despesas necessárias, saúde, educação, transporte. Não é? E ele foi eleito dizendo que ia diminuir a máquina pública, né, professor? Eu acho que não, porque se tivesse diminuído a máquina pública, deveria ter resultado na diminuição do déficit. É verdade. Em vez de diminuir o déficit, está aumentando, então não sei como é que ele diminuiu a máquina pública. Agora, dois assuntos internacionais, fora essa questão, né, do coronavírus, né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, propôs um acordo de paz entre Israel e Palestina. E nesse plano que ele prevê lá, tem a criação do Estado palestino, né, que é controversa, e declara Jerusalém como capital indivisível de Israel, né? Esse anúncio foi feito ali junto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, a autoridade palestina não participou e diz que não vai, rejeita os termos de Trump. Como é que o senhor tem visto? Porque isso aí já tem mais de 30 anos, essa discussão. Mas ele está aproveitando esse momento em que ele está sendo encurralado com o processo de impeachment no Senado, e inventou essa mudança de capital para despistar, chamar a atenção da mídia, não é? E talvez com o intuito de colocar em banho-maria o processo de impeachment. É verdade, professor. Então está criando fato novo, né? Ele faz isso todo dia, né, professor? Fato novo, mas como você disse, que não é novo, de fato. É verdade. Né? E é insolúvel, né? É um negócio que não se resolve nunca. Na primeira vez foi o assassinato lá do general. Foi, verdade. Cada semana é uma coisa. General iraniano, né? Iraniano, isso. Aquilo também deu uma paradinha no processo de impeachment, né? É verdade, o senhor tem toda a razão, toda a razão. E agora, olha, o final da novela foi hoje, sexta-feira. O Parlamento Europeu deu aval para o acordo do Reino Unido sair do Brexit. E agora está se discutindo como é que vai ser essa saída, e se isso vai prejudicar ou não. Esse movimento nacionalista, professor Chiodi, o senhor acha que mais ajuda o mundo? Ou a Irlanda já falou que agora ela vai querer chamar também um chamamento para poder ter um movimento separatista. É recorrente isso que acontece durante alguns anos? Primeiro o nacionalismo, depois volta ao globalismo de novo? Agora, o mal da União Europeia é quando permitiu a entrada de países de baixo rendimento em termos de PIB, né? Houve uma mistura generalizada entre os países desenvolvidos e aqueles não desenvolvidos. Tá? E para disputar o mesmo território, tá? Entre povos tão desiguais, isso é que ensejou o movimento de saída pela Grã-Bretanha, né? Agora, isso levou anos e anos. São 2 primeiros-ministros, né? Isso. Esse atual conseguiu finalmente aprovar a saída, mas ainda não adiantou as regras de transição, que levariam um ano, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor. Então precisa estabelecer logo essas regras de transição para não causar conturbação no mercado internacional, né? Vai restabelecer as fronteiras de um dia para o outro? Como é que é isso? É isso que eu ia perguntar. Como é que fica as tarifas alfandegárias, né? E as pessoas, professor, que eu acho, porque assim, agora... E as pessoas também, né? Quer dizer, tem que ter um prazo, né? É verdade. As pessoas que estão lá,
que não são ingleses, então lá teriam que sair. Ah? Como é que fica isso? Ah? Que complicado, então professor. É muito complicado. E tem muito brasileiro lá também, né? Porque as pessoas que estão lá, por enquanto, eles são regidos pelo direito comunitário, né? De repente, eles vão se sujeitar à jurisdição da lei da Grã-Bretanha, né? Que coisa, professor. Pode ter muita deportação, não pode? Aliás, eles não têm Constituição escrita, né? É verdade. Professor, olha, a gente pincelou os temas essa semana, né? E só o que faltou foi que realmente a Regina Duarte ela assumiu a secretaria, né? E disse que agora vai pagar um prêmio de 20 milhões de reais lá. Não sei se já agradou, né? Vai ter uma premiação para filmes e tal. Mas enfim, ela assumiu a secretaria. Será que a briga veladamente, né? Perguntando aqui para o senhor que as outras pessoas não escutem, entre Globo e Bolsonaro não para um pouquinho agora? Ou vai continuar, professor? Não sei não. Para começar, essa Secretaria de Cultura é uma secretaria polêmica. É né? verdade. Tinha o status de ministério, foi extinto, depois foi recriado, extinto de novo e agora voltou com status de secretaria, né? É verdade. Mas é uma secretaria bastante confusa. Por quê? Essa secretaria ela está estribada em 2 ministérios, do turismo e da cidade. Olha só. Tem tudo para lançar confusão, né? Se a secretária Regina Duarte tiver pavio curto, não vai dar certo, né? Professor, eu queria agradecer muito, dizer que a gente está passando toda terça-feira, de novo, às 14h30, no Canal 9 do 186. Canal 9 da NET, 186 da Vivo TV. E nas 46 emissoras. Graças, né, a TV estava sentindo falta do senhor, viu, professor? E essa semana, uma advogada, foi a doutora Angélia Carvazan, ela ganhou o livro, a obra do senhor, que é o Direito Financeiro e Tributário. A doutora Angélica foi sorteada semana passada e a gente vai passar as mãos dela hoje. Outra semana foi o lançamento tributário, né, também, que é uma obra que o escritório, o doutor Marco Antônio Kojorowski, que foi sorteado. E vamos ver essa semana, né, professor, que eu acho, o que vai acontecer. Eu queria perguntar, se o senhor sempre dá um resumo, o direito financeiro e tributário, ele está em que edição e ele está versando sobre que aspecto? Ele está na 28ª edição, foi lançado a primeira edição em 95. Na época não existia livro de direito financeiro. Eu, como professor da cadeira de direito financeiro da Unip, fui obrigado a escrever 2 anos antes o manual de direito financeiro. E depois de 2 anos eu resolvi reformular o livro, passando a denominar-se Direito Financeiro e Tributário, abarcando, portanto, as 2 disciplinas. Trata de uma forma pioneira dos 4 objetos de direito financeiro, quais sejam a receita pública, a despesa pública, o crédito público e o orçamento público, né? E à luz da jurisprudência e à luz da doutrina moderna. Quero dizer, professor, que a semana a gente foi fazer uma visita ao secretário de Justiça do município de Guarulhos, o Ayrton Trevisan, que foi presidente da Ordem, e estava ali de cabeceira este livro do senhor, Direito Financeiro e Tributário. Ele falou para não esquecer dele, viu? E estava eu lá junto com o doutor Kojorowski. Falei, olha lá o livro do professor Kiosh. Professor, na semana que vem a gente vai sortear? Vamos sortear esse livro aqui, o ISS, Doutrina e Prática, que está na 2ª edição, né? Já está quase esgotando. Isso daqui também trata de uma forma bastante pragmática esse imposto municipal, o ISS, à luz da doutrina, à luz da jurisprudência e trazendo vários casos concretos que ocorrem no dia a dia. É bom porque a gente está num momento de eleição de prefeituras, né, professor? É bom o pessoal, pelo menos, começar a compreender melhor, né? Eu lhe agradeço muito, viu, professor, que eu acho toda essa satisfação,
que a gente tem de sexta-feira estar aqui com o senhor, viu? Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço.